a patrística latina. E essa diferença se expressa justamente na discussão das relações entre o cristianismo e a filosofia. Sendo que os padres gregos preferiam enfatizar uma continuidade do mundo grego para o mundo cristão, no sentido que dirá mais tarde Clemente de Alexandria, que a filosofia é o pedagogo que leva a alma até Jesus Cristo, enquanto a patrística latina, sobretudo com Tertuliano, Arnóbio, Minúcio Félix e outros, tomará uma direção francamente antagônica à filosofia, que chega a ser considerada por Minúcio Félix a mãe de todas as heresias. Isso dentro do próprio, é uma discussão interna dos padres. Isso é só para vocês terem ideia de como esta crença de que existia um pensamento cristão monolítico até a Renascença isso é cultura de almanaque, isso é uma bobagem sem mais tamanho. Houve mais discussão lá dentro e essas discussões eram muito mais, havia muito mais antagonismos lá dentro do que entre os enciclopedistas, por exemplo. Os enciclopedistas todos do século XVIII estavam muito mais em acordo sobre pontos fundamentais do que os padres da igreja. Uma questão como essa, por exemplo, né? Qual é a posição que tomamos com relação à academia, a Platão e Aristóteles? Você tem posições opostas de 180 graus, né? Que vão sendo elaboradas até que se chega mais ou menos com Clemente e Orígenes a uma espécie de síntese. Mas o mais curioso dentro da patrística latina é que, com aquela sua preocupação extrema de evitar a contaminação da heresia, ela mesma acaba produzindo heresias. Quer dizer que o horror aos heréticos não preserva você de ser um deles, né? Então a proteção do Espírito Santo aí não vem necessariamente para aqueles que são mais zelosos na ortodoxia. Você vê que Tertuliano e Minúcio Félix estavam perfeitamente de acordo em que todas as heresias nascem da filosofia e que nada do que a filosofia diga tem a mais mínima importância, e o que importava era a tradição. O que se entende por tradição aí? É fácil você perceber que no século II, quando esses acontecimentos se passaram, a palavra tradição deve ter um sentido bem diferente do que terá 18 séculos mais tarde, né? Então, hoje, a tradição nos evoca, sobretudo, uma coisa antiga e de origens imemoriais. Mas não é isso, evidentemente, o que eles tinham em vista. O que eles tinham em vista é a transmissão direta do testemunho oral. Então, você não pode esquecer que os 4 evangelhos que a igreja, vamos dizer, aceitou como versões definitivas, porque eram coerentes entre si, eles não contêm tudo a respeito do ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Existe uma parcela imensa que foi transmitida por ensinamento oral a partir dos primeiros testemunhos. Então, a confiabilidade desses testemunhos é, vamos dizer, a base da tradição. Como eu expliquei da outra vez, o cristianismo não é uma doutrina, o cristianismo aparece como um fato, não é isso? E um fato não se expõe, um fato se narra, tá certo? E a doutrina será obtida, então, a partir de uma elaboração racional dessa experiência vivida, espremendo-a dialeticamente para que ela nos diga o que significa, tá certo? E nesse esforço, evidentemente, a margem de erro é muito grande. Então, é claro que mais importante do que obter o sentido doutrinal é preservar o próprio testemunho dos fatos, porque eles são a própria base da discussão. Então,
também era bastante claro a esses primeiros padres que muitas pessoas puderam se beneficiar do acontecimento cristão sem ter uma clara compreensão da doutrina. Então, a clara compreensão da doutrina era desejável, mas não era tão urgente assim. Até a exposição da doutrina, ela se tornava mais importante à medida que apareciam objeções, que apareciam adversários, que apareciam dentro da própria área cristã, apareciam as heresias. Não se esqueça que heresia não é qualquer doutrina anticristã, mas para ser uma heresia é necessário que seja uma doutrina cristã, quer dizer, uma doutrina que surge de dentro do cristianismo, né? Se você falar o budismo, por exemplo, o budismo não é uma heresia, o budismo é simplesmente outra coisa, né? É outra religião. Uma heresia é uma doutrina que se apresenta como sendo exposição dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo e que, no entanto, não o é, ou não o é pelo menos inteiramente, ou não é exatamente, tá certo? Então, surge por um lado os antagonismos e por outro lado as heresias, e isto é que vai tornando necessário a exposição, a elaboração e exposição doutrinal. Ou seja, a doutrina tinha mais uma finalidade polêmica, tá certo? Polêmica e de ensino do que propriamente uma finalidade religiosa. Se puderam chegar até o século II sem doutrina, talvez desse para ficar mais ou menos assim durante algum tempo. Quer dizer, bastando narrar os acontecimentos, narrar a boa notícia, quer dizer, evangelho quer dizer exatamente isso, de tal modo que os benefícios espirituais da coisa se alastrassem, né, por outras pessoas, mesmo não tendo uma clara compreensão doutrinal do que se passava, porque na verdade ninguém tinha, né, nesta época, né? Então, hoje os historiadores expõem esta polêmica como uma polêmica doutrinal. E eu não vejo assim de maneira alguma, porque aqueles que se opunham, vamos dizer, à filosofia não estavam se opondo a uma doutrina, mas estavam se opondo a um tipo de discussão, estavam se opondo a uma discussão. No fundo, o que eles estavam dizendo é o seguinte: não é a discussão que interessa, o que interessa é a transmissão da experiência vivida, a transmissão do fato. É o testemunho interessa muito mais do que a discussão. O testemunho salva, o testemunho cura, e a discussão, no mínimo, é ambígua, porque ela pode levar para um lado como pode levar para o outro. Tá certo? Então, se você achar que existia uma doutrina que era pró-filosófica, outra doutrina que era antifilosófica, você não vai entender coisa nenhuma, né? Os que são antagônicos à filosofia, como Tertuliano, Minúcio Félix, Lactâncio e tal, eles não têm uma doutrina para opor à filosofia. Eles são contra a própria discussão filosófica. Está entendendo? Uhum. Quando o senhor fala doutrina, nesse momento está separando teologia de filosofia ou está englobando? Não, nessa época nem se pensava nisso. Essa distinção será feita muito mais tarde. Quer dizer, seria assim, vamos dizer, a exposição racional e sistemática do que seria o conteúdo e quais seriam as sentenças, tá certo, do Evangelho. O Evangelho tem uma parte narrativa, e tem, evidentemente, vamos dizer, ele contém de maneira ora explícita, ora implícita, um conjunto de afirmações sobre a realidade, sobre o universo, sobre a constituição do cosmos, sobre o sentido da vida humana, etc, etc. Como só uma parte pequena dessas sentenças está explícita, então é preciso espremer o resto para explicitá-las. E aí que se obtém a doutrina. Quer dizer, a doutrina já vem da análise, comentário e exposição dos evangelhos, né? A doutrina não está propriamente neles. Está neles de maneira sintética. Tá certo? Às vezes sob forma de figuras de linguagem, de metáforas, de hipérboles, não é isso? De símiles, comparações, analogias, etc, etc. É um discurso poético, realmente, é um discurso narrativo, portanto, poético, né? Então, para espremer isso aí, dizer esta narrativa transformada em doutrina diz o quê? Isso não é fácil, você não obtém isso do dia para a noite. Né? Se você imagina, se a simples interpretação de qualquer obra poética moderna pode dar
né? Quando você vê, por exemplo, que as obras de Shakespeare, desde a interpretação psicanalítica até a interpretação marxista, a interpretação estruturalista, etc, etc. As peças de Shakespeare não são obras reveladas, né? E não tem, evidentemente, a riqueza de sentido do Evangelho. Então, se uma simples obra literária pode dar tanto pano para a manga, né? No concernente à sua interpretação, você imagina a interpretação dos Evangelhos. Podia dar e deu mesmo, tá certo? Então, o que esses apologistas latinos condenavam não era uma doutrina, esta ou aquela doutrina, mas era a própria discussão. A ênfase era colocada na tradição, que quer dizer exatamente a transmissão do testemunho. Tá certo? E, vendo a coisa com essa distância de 18 séculos, nós podemos tanto projetar sobre eles as nossas próprias categorias de pensamento, vendo como um confronto de doutrinas, o que era, na verdade, um confronto entre a experiência viva, ou seja, a tradição, e a discussão doutrinal, ou podemos, por outro lado, nos aproveitar justamente desta distância e, vendo a coisa com olhos de quem não é partidário de uma coisa nem da outra, perceber a cota de razão que qualquer um, que os dois lados tinham, no caso, porque que era necessário obter uma doutrina, mas cada vez mais se tornava necessário em função dos ataques, das críticas e das heresias. Então não tinha escapatória, você tinha que, se você tirar uma conclusão completamente estapafúrdia, tá certo, dos evangelhos, e começava a ensinar aquilo como se fosse doutrina da igreja, a igreja tem que dizer, pô, essa é a minha doutrina ou essa não é. Tá certo? Por outro lado, os que se opunham a essa discussão também tinham razão, porque a perspectiva deles não era, vamos dizer, a de ter razão no campo da discussão, mas justamente a perspectiva de evitar a discussão para evitar a perturbação das almas. Então, eles achavam que as pessoas deveriam, vamos dizer, se preocupar mais em receber o testemunho do que em discutir. As duas coisas são verdadeiras, não é isso? Então, não se trata também, porque no Brasil existe essa maldita mania o que os caras acham que é equilíbrio, imparcialidade aqui significa você estar exatamente no meio, não é isso? Imparcialidade é a tucanidade. É um vício brasileiro maldito, né? Se você toma partido de qualquer coisa, você já está errado, né? Qualquer conclusão que você tome a favor ou contra de qualquer coisa já é considerada uma parcialidade e um preconceito, embora você tenha tirado a conclusão precisamente do exame das coisas. Depois de você examinar os dois lados, você concluiu, esse aqui tem razão, isso no Brasil é proibido, né? Então não se trata propriamente de um termo médio, mas de uma tensão insolúvel. Você vê que no fundo, este problema, vamos dizer, da exposição racional ou, vamos dizer, da absorção da experiência tradicional, esse problema ainda existe até hoje. Eu acho que ele é um conflito estrutural à condição humana. O ser humano é todo feito de polaridades, né, que é puxado para um lado, puxado para o outro, e entre essas polaridades ele tem que achar uma combinação que faça sentido dentro das suas circunstâncias, dentro da sua situação, não é isso? Então, quer dizer que nenhum dos lados podia vencer essa discussão. Não podendo vencer, então aparecem ali Clemente e Orígenes, já Clemente ainda no século II, na passagem do século II para o III, e Orígenes já no século III, esboçando, vamos dizer, uma tentativa de síntese, mas uma síntese também problemática, que na verdade mais expressa essa tensão do que a resolve. Estão compreendendo? Muito bem, estou me prevalecendo aqui de uma cronologia
do livro do Michele Federico Sciacca, justamente para garantir que nós não vamos pular, né, uns autores como eu pulei, né, escandalosamente vários nas últimas aulas.